Meus irmãos, bom dia. Aqui quem vos fala é o irmão Fábio, cooperador da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no Jardim Marisa 1. Eu queria convidar você a ler um texto comigo da Bíblia Sagrada, Isaías, capítulo de número 10, e o verso é o de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Lembrando os irmãos, aqui eu gostaria de estar compartilhando um pensamento acerca do Império Assírio. A Síria era uma região situada no curso superior do rio Tigre, um dos formadores da Mesopotâmia no segundo e primeiro milênio antes de Cristo. A história diz que nela habitavam os assírios, povos de língua semita, de costumes rudes, que vivia do pastoreio. Por muito tempo ficaram submetidas à Babilônia, recebendo influências diversas. E quando decaiu o Império Babilônico, devastado pelas invasões hititas e cassitas, os assírios aproveitaram-se, formando um pequeno estado com sua capital em Assur. Reconhecendo a supremacia dos hititas, pagavam-lhes tributo, mas entraram em contato com o processo de fabricação de armas de ferro. E a história diz que este pequeno estado converteu-se num poderoso império, que era o mais extenso e melhor equipado que até então conhecera o Oriente Próximo. Possuía também uma série de grandes reis que se notabilizaram pelos feitos militares. Por exemplo, Tiglat-Falazar ou Tiglat-Pileser III, em 745 a 727, conquistou Babilônia, e Sargão II, em 722 a 705 a.C., destruiu Samaria, capital do reino de Israel. Conquistou a Síria e fez do exército assírio o instrumento militar mais poderoso de seu tempo. E é interessante também dizer que Senaqueribe, que a Bíblia menciona em Isaías, Senaqueribe, que em cerca de 705 a 681 a.C., a história diz que ele ultrapassou em glória e em poder o seu pai, Sargão II. A história diz também que seu nome foi conhecido e temido até os confins da Ásia Menor, aonde dominou e saqueou a cidade de Tarso em 700 a.C., as fronteiras gregas da Jônia. E a história diz também que ele apoderou-se dos portos fenícios e destruindo pela segunda vez a Babilônia. Azaradom, em 681 a 669 a.C., conquistou o Egito, e Assurbanipal destruiu Tebas e Susa. A história diz, irmãos, que a rapidez da conquista e a extensão do império, elas são explicadas pelo enfraquecimento dos estados do Oriente, devastado pelas invasões de povos de língua indo-europeia. Então, ao grosso modo, a admirável organização do exército assírio, o aperfeiçoamento das armas de ferro mais resistentes, mais leves, a existência de um equipamento defensivo com a estruturação de uma infantaria pesada. A história vai dizer para nós que os soldados conseguiu um bom êxito através dessa infantaria pesada que era o Império. E só para os irmãos terem uma noção, e eu faço questão aqui de mencionar, é que uma das informações que a gente tem acerca desse Império é que o aperfeiçoamento da cavalaria, graças à qual o exército ganhou extraordinária mobilidade. A história diz que os carros de guerras mais resistentes e mais sólidos assegurou seu êxito. Organizaram corpos
especializados na construção de torres que arrastavam sobre rodas e usando-as para facilitar o assalto às cidades. Então, ao grosso modo, só para os irmãos terem uma noção, e esse aqui é o primeiro vídeo da primeira parte, referente ao Império da Assíria, só para os irmãos terem uma noção. Suas guerras, a história diz que eram revestidas de um caráter muito sanguinário. Eles aplicavam aos prisioneiros castigos cruéis, arrancando-lhes os olhos, mutilando-lhes as mãos, as orelhas, os olhos e os pés. E um dos troféus de guerra era a pirâmide sangrenta, constituída pelas cabeças dos vencidos. Dominavam pelo terror as populações vencidas, submetidas a terríveis e pesados tributos. Um outro detalhe é que o Império Assírio organizou-se como um estado forte e militarizado. A unidade foi conseguida pela deportação de populações e colonização das áreas conquistadas. O rei representava o próprio deus Assur e era absoluto. E a história vai dizer para nós que a administração era centralizada nos governadores de províncias e completadas por mensageiros. Data desta época a construção das primeiras estradas. Em cada ponto importante, nas principais rotas, era colocado um mensageiro designado pelo próprio rei, encarregado de transmitir e encaminhar as notícias. Então foi este, portanto, o primeiro serviço postal. Então o rei recebia cartas de mais de 60 governadores de províncias e a história vai dizer que eles recebiam essas cartas e completadas então por esses mensageiros de províncias e distritos e também de reis a ele subordinado. Então, ao grosso modo, esse era o Império da Assíria. E outra parte, outro vídeo, eu vou falar mais acerca desse império, como é que foi os seus palácios, como é que se findou. E uma das informações que a gente tem também valiosa é sobre a sua biblioteca tão importante que até hoje é falada, sobre a biblioteca de Assurbanipal. Mas esse fica para um segundo vídeo. Eu espero que você tenha gostado até aqui desse nosso vídeo. Deus abençoe você e que o Senhor conceda uma segunda oportunidade para nós. Mas ao grosso modo, irmãos, Deus julgou o Império da Síria. A Síria caiu em 612 a.C., mas com essas informações que a gente tem, a gente consegue entender que não importa o tamanho do império, não importa a força do império. O que é importante para mim, para você saber, é que nós temos um Deus que pode todas as coisas e quando Ele quer, até o império, como o Império da Assíria, ele tem que se curvar diante de um Deus que é extraordinário, que é grande, que não cabe na nossa consciência. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado.